Ok? Começou. Então, vamos. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à segunda parte do mini curso do professor Carlos Gomes. Bom, vou deixar a palavra com o Carlos. Tá bom. Obrigado, Gerber. Então, no encontro de ontem, eu fiz um apanhado de ideias sobre teoria de convexidade, né? Estabeleci alguns conceitos. E esses conceitos, eles são essenciais para que você possa entender a parte de hoje, tá certo? Aonde eu vou utilizar esses conceitos para estudar um pouco de teoria de representações de álgebras de Lie, né? Módulos sobre álgebras de Lie, representações sobre álgebra de Lie, que são coisas que se confundem, né? Coisas que estão intimamente relacionadas. Então, como eu falei ontem, a nossa intenção aqui, né, nessas palestras, eu vejo muito mais como palestras do que um mini curso, né, já que nós estamos meio que dando um sobrevoo rápido em cima de um assunto que contém muitas informações, muitas definições, né, que a pessoa que está tendo contato pela primeira vez com essas definições, evidentemente, leva algum tempo para digeri-las, tá certo? E, então, a minha intenção é que você, depois das 3 palestras, possa ter uma visão global, tá certo? Das informações. É claro que as demonstrações dos teoremas, né, são muitas vezes bastante técnicas, até para nós mesmos que já estamos batalhando um tempo com esses conceitos, mesmo para nós que já estamos um pouco mais acostumados, as demonstrações elas não são tão diretas, não são fáceis muitas vezes, não é? Então, eu vou compartilhar com vocês. Eu continuei a colocar o mesmo arquivo de slides. No final, eu vou disponibilizar para vocês esse arquivo, tá certo? Arquivo completo. Inclusive, se quiserem um arquivo fonte para pegar as fórmulas, que são um pouco chatas de digitar, se alguma vez na vida vocês forem usar, eu posso compartilhar sem nenhum problema. E, então, no encontro de ontem, nós finalizamos, tá certo, com esse teorema, que é o teorema da decomposição de Weyl-Minkowski, não é? Que ele caracteriza como é que é um politópe e como é que é um poliedro, tá certo? No espaço euclidiano RD, a partir de conceitos que nós estabelecemos ontem, que é o conceito de cone, tá certo? Desculpa, o conceito de fecho convexo e o conceito de cone. Antes de começar a parte de hoje, deixa eu só pagar aqui uma pequena dívida que ficou ontem. Surgiu aqui uma dúvida, né, que eu fiquei em dívida, que era a noção de dimensão de um poliedro, tá certo? Só lembrando aqui os conceitos, nós chamamos de poliedro um subconjunto de RD, que é a interseção de uma quantidade finita de semiespaços. Os semiespaços, eles são, digamos assim, definidos a partir de um plano, a partir de um hiperplano. Não é? Quando você tem um plano, que nós definimos ontem um plano como sendo o núcleo de um funcional linear, a partir desse hiperplano, desse plano, né, nós definimos dois subespaços, tá certo? E um poliedro era a interseção de uma quantidade finita desses semiespaços. E nós definimos também um politópe como sendo um poliedro limitado. Nós discutimos esses conceitos aqui com um certo cuidado ontem. O que tinha ficado faltando, que eu acrescentei aqui nos slides, é essa definição. É a definição de dimensão de um poliedro, tá certo? Então, eu fui procurar no livro, né? Tem algumas referências que eu também vou oferecer para vocês no final, os nomes, tudo bonitinho, tá certo?
E eu fui procurar, tem um livro no qual eu me baseei em parte para essas conversas, para essas apresentações, que ele dá de maneira clara a definição, tá certo? Ele chama de dimensão do poliedro como sendo a dimensão do seu feixe convexo. O poliedro você pode imaginar como sendo um conjunto de pontos, que é dado pela interseção de uma quantidade finita de semi-espaços, né? E, a partir desse conjunto de pontos, você pode fazer, como nós definimos na conversa de ontem, o fecho convexo. O fecho convexo, eu defini de uma maneira diferente do que eu vou dizer agora, mas eu comentei que era equivalente. Você pode imaginar o fecho convexo como sendo o conjunto de todas as combinações lineares convexas dos seus pontos, né? Quando você tem um conjunto P, você pode imaginar o fecho convexo daquele conjunto como sendo o conjunto de todas as combinações lineares convexas dos pontos do conjunto. Lembrando, mais uma vez, que combinações lineares convexas são combinações lineares em que os coeficientes dessas combinações lineares são números não negativos, tá certo? Que, na verdade, são números no intervalo 0, 1, intervalo fechado 0, 1, e que somam 1. Isso é uma combinação convexa, é uma combinação linear, em que os coeficientes pertencem ao intervalo fechado 0, 1, né, intervalo da reta real 0, 1, e que a soma desses coeficientes vale 1. Então, a dimensão do poliedro é definida como sendo a dimensão do seu fecho convexo. O fecho convexo, antes de começar a palestra de hoje, estava conversando um pouquinho aí com o Matheus, ele me perguntou como é que é a dimensão do fecho convexo. O fecho convexo, ele é um subespaço afim. Ele é a translação de um espaço vetorial. E se define a dimensão do fecho convexo como sendo exatamente a dimensão desse espaço vetorial que dá origem a ele através de uma translação. Tá certo? Então, esse conceito tinha ficado faltando aqui nos slides, e no final eu tinha dito uma coisa que não era verdade, eu tinha dito que era a dimensão, a maior dimensão entre as faces, mas não é. É a dimensão, tá certo, do fecho convexo do conjunto de pontos que definem o poliedro. Tranquilo? Então, esse esclarecimento foi de ontem. Aqui nós já tínhamos feito. Isso aqui foi o teorema de Weiermilch-Minkowski, né? Que dizia que P é um politópico se somente se o P ele é o fecho convexo de algum conjunto finito do RD. E lembrando que um politop é um poliedro limitado, né? Na figurinha anterior aí, no slide anterior, o politop seria essa figurinha da direita, enquanto que um poliedro é uma figura da esquerda aqui. Então, um subconjunto de RD era um politop, era um poliedro fechado, se somente se fosse o fecho convexo, tá certo? Para algum conjunto finito do RD. E o conjunto P contido em RD é um poliedro, se somente se esse conjunto P é a soma do fecho convexo de um conjunto U. O fecho convexo é o conjunto das combinações lineares convexas, essas que eu acabei de citar há poucos instantes. As combinações lineares que têm coeficientes no intervalo 0, 1, e a soma desses coeficientes é 1, com um outro conjunto, que é o que eu chamei ontem de fecho cônico, que nós chamamos simplesmente de cone, mas no duro é o que nós definimos como fecho cônico, que é o conjunto das combinações lineares, tá certo? Em que os coeficientes, eles são números não negativos, mas que eles não precisam somar 1, tá certo? Então, esse é um teorema que caracteriza quando é que um conjunto, um subconjunto do RD é um politop, ou se não, quando ele é um poliedro, né? É um teorema de caracterização, é um se somente se, o P se escreve dessa maneira em cada um dos dois casos. Tranquilo? Bem, então foi aí que nós finalizamos ontem. Para hoje, eu vou tentar
mostrar para vocês uma parte de um trabalho, que foi o trabalho onde eu tive o primeiro contato com o assunto, um trabalho de dois matemáticos indianos, né? um chamado Apurva Ray e outro Hiddenur, que ele vai conectar esses conceitos de teoria de convexidade, tá certo? Com certos problemas que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, durante a minha exposição, certos problemas que aparecem no contexto da teoria de módulos definidos sobre álgebras de Lie, ou representações de álgebras de Lie, que na verdade são coisas que se confundem, assim, se confundem no sentido de que estão intimamente relacionadas, tá certo? Que eu vou apresentar para vocês. Bem, eu sei que o público é diverso, né? Nós temos aqui especialistas no assunto, não é o meu caso, né? Eu estou aqui tentando aprender junto com vocês e temos também pessoas que possivelmente nunca viram esses conceitos. Então, para que eu possa ser minimamente entendido, eu coloquei aqui um apanhado de ideias essenciais, tá certo? Assim, das mais essenciais sobre álgebras de Lie, suas representações. Peço um pouquinho de paciência àqueles mais experientes, mas em algumas situações, né, como essa, eu acho que precisamos parar um pouquinho para que todos possam ter a oportunidade de apreciar o que está sendo dito, não é? Porque se eu for simplesmente descrever os teoremas, fica meio intragável para aquela pessoa que nunca teve contato. Eu sei, pelo público que eu vi aí, a maioria tem bastante conhecimento sobre álgebras de Lie, tá certo? Mas tem pessoas que eu não conheço que eu também não sei o tanto que já viram. Então, deixa eu passar aqui rapidamente, tá certo? Alguns conceitos que são essenciais e, ao mesmo tempo, notações que vão ser úteis na descrição desse trabalho que eu falei para vocês, desses dois matemáticos indianos, que foi o trabalho no qual eu tive o primeiro contato sobre o assunto. Eles mesmos já fizeram publicações posteriores, tá certo? E eu não sei, atualmente já perdi o contato com um deles. Um deles eu tive a oportunidade de conhecer num estágio durante o doutorado, que foi o Apurva, tá certo? E tive a oportunidade de discutir com ele alguns conceitos e tal, então foi bastante produtivo para mim. Bem, então deixa eu passar rapidamente aqui, pedindo um pouco de paciência aos mais experientes. Uma álgebra de Lie é um espaço vetorial sobre C, tá certo? Nós vamos representar por essa letrazinha G, um G gótico. Nessa teoria das álgebras de Lie, se usa geralmente essas letras góticas, né? Unido com uma aplicação bilinear, ou seja, uma aplicação que sai de G cartesiano G e cai em G, que a cada par de elementos de G associa um certo vetor de G, que eu vou representar por esse símbolo que eu vou chamar de colchete de X e Y, e para ser uma álgebra de Lie, esse espaço vetorial munido com essa transformação bilinear, essa transformação bilinear tem que cumprir dois requisitos. O colchete de XX tem que ser zero para todo x em G, e, além disso, o colchete ele tem que satisfazer uma certa identidade quando você pega três elementos do espaço, e essa identidade é chamada identidade de Jacobi, tá certo? E essa aplicação é chamada de colchete de Lie. Então, a álgebra de Lie é isso, é um espaço vetorial com um equipamento a mais. Qual? Uma transformação bilinear, sendo que essa transformação bilinear não é qualquer, ela deve cumprir esses dois requisitos, tá certo? Então, para quem, além disso, no caso em que o colchete de x, y é zero para todo x, y em G, disse que a álgebra de Lie é abeliana. Tá bom? Uma álgebra de Lie é dita abeliana se o colchete é identicamente nulo para todo x e todo y em G. Então, esse é o conceito de o que é uma álgebra de Lie. Uma observação tem muita coisa, é um mundo, não é? É um mundo de informações, de teoremas. Eu tentei, passei aqui uma boa parte do tempo
que eu me dediquei a produzir os slides, tentei filtrar o mínimo possível aquilo que realmente vai ser citado em algum momento. Então, uma álgebra de Lie é dita semissimples se ela é uma soma direta de álgebras de Lie simples. E simples significa álgebras de Lie não abelianas, tá certo? Abeliana é aquela que o colchete é identicamente nulo. Álgebras de Lie não abelianas, nas quais os únicos ideais são os triviais, o zero e o G. Ideal aqui é o ideal no conceito de álgebra mesmo. Ideal, enfim. Vocês todos já acredito que já, mesmo os mais jovens já devem ter esse conceito de ideais, é o conceito ideal em álgebra, só que aqui em álgebras de Lie. Tá? Então, uma álgebra de Lie é semissimples quando ela é soma direta de simples. Simples é o quê? Álgebra de Lie que não é abeliana, nas quais os ideais são apenas o zero e o G. Outra coisa, fixado um N natural, nós vamos representar por GLN, tá certo? A álgebra de Lie das matrizes quadradas de ordem N, cujo colchete de Lie é dado por uma expressão que é AB menos BA, e esse tipo de colchete, dado por AB menos BA, o colchete nem sempre é isso, o colchete é uma aplicação bilinear que cumpre esses dois requisitos. No caso particular do colchete ser definido como AB menos BA, que é o caso aqui, por exemplo, das matrizes, tá certo? Esse colchete é chamado de comutador. Mas não é obrigado o colchete ser assim toda a vida, tá? Especificamente, quando o colchete é dado como essa diferença, né, AB menos BA, ele é chamado de comutador, tá? Enfim, tem mais detalhes, mas é o suficiente. Bem, uma coisa que eu preciso também chamar a atenção de quem ainda não conhece, o que significa uma representação de uma álgebra de Lie. Né? Nós dizemos que nós estudamos teoria de representações. E o que é que significa uma representação? No contexto de álgebras de Lie, uma representação de uma álgebra de Lie é um par formado por dois ingredientes. Um conjunto V, tá certo? Onde esse V é um espaço vetorial sobre os complexos, e uma aplicação que sai de G, G é a álgebra de Lie, e que vai no conjunto dos endomorfismos de G. Os endomorfismos de G são as aplicações lineares de G em G, tá certo? E esse cara, que é o Rho, ele tem que ser um homomorfismo de álgebra de Lie. Eu não defini o que é um homomorfismo de álgebra de Lie, eu vou apenas falar, tá certo? É um homomorfismo que preserva o colchete. O colchete, o Rho do colchete é o colchete dos Rhos, preserva nesse sentido, tá? Mas para entender o global, como eu disse, você mesmo quem não viu esses conceitos, não conhece, está vendo aqui rapidamente assim numa palestra, tá certo? Não vou precisar dos detalhes finos, é mais a ideia global. Então, explicitamente, o que é uma representação de uma álgebra de Lie? É um par constituído por um espaço vetorial e por uma aplicação, tá certo? Essa aplicação pega cada elemento de G e associa a ele um endomorfismo de V, tá certo? V é esse espaço vetorial. Um endomorfismo é uma transformação linear de V em V. Então, aqui está descrito explicitamente, o Rho, ele pega elementos de G e manda nos endomorfismos de V. Ou seja, ele pega um elemento de G, um xzinho, e associa a esse xzinho uma aplicação, tá certo? Para cada xzinho no espaço vetorial G, na álgebra de Lie G, você vai associar uma aplicação. E essa aplicação, ela tem que ser um endomorfismo do espaço V, ou seja, tem que ser uma aplicação que sai de V em V, tá certo? Que vai pegar um elemento Vzinho, esse V aqui é pequeno. Esse Vzinho é um elemento de Vzão. Vai pegar um elemento de Vzinho e vai mandar em ρx. ρx é a aplicação associada a x no ponto V. Esse Vzinho aqui é um elemento de Vzão. Tá certo? Então, é isso. Uma representação de uma álgebra de Lie é um par constituído por um espaço vetorial e por uma aplicação que a cada elemento da álgebra de Lie associa um endomorfismo desse espaço V. Ou seja, cada elemento de G
a cada elemento de G, associamos uma aplicação linear, ρ índice x, né, a cada elemento x. Então, essa aplicação ρ, ela é definida para cada elemento x da álgebra de Lie, tá certo? E dizer que é como eu tinha falado antes, dizer que ela é como é que diz, um homomorfismo de álgebra de Lie é dizer que ela goza dessa propriedade aqui embaixo, tá bom? E isso, para quem ainda não estudou a teoria, dá para entender dá para entender o que eu vou dizer a seguir sem muito prejuízo, se não tiver completamente claro o que é que significa isso aqui que eu marquei de amarelo. Tá bom? Então é isso. Uma representação é um par formado por um espaço vetorial e por uma aplicação. A dimensão do espaço vetorial V, não é? Esse cara é um espaço vetorial, é denominada dimensão da representação. Então, a representação é isso. Para cada álgebra de Lie, você associa um par, onde nesse par tem dois ingredientes, um espaço vetorial e uma aplicação, ρ, tá certo? Que manda cada elemento da álgebra de Lie, G, em um endomorfismo, que é uma aplicação linear de V em V. Ok, meus amigos? A grosso modo, seria isso. Uma observação é o seguinte. Eu comentei há poucos minutos, quando eu comecei a conversar com vocês, que as representações sobre álgebras de Lie e os G-módulos, elas se confundem. Se confundem no sentido, não é no sentido de causar confusão, não. Elas se confundem no sentido que elas estão intimamente ligadas. Elas são, a grosso modo, praticamente a mesma coisa. Uma representação, eu já acabei de resumir para vocês o que significa. Um G-módulo, eu não coloquei aqui, porque realmente fica muito chato, muita coisa, mas um G-módulo é um módulo sobre G. Se por acaso tiver alguém que não sabe o que é um módulo, não sei se de repente pode ter, um módulo, você poderia imaginar, a grosso modo, você tem um espaço vetorial. Quando você tem um espaço vetorial, no espaço vetorial tem duas operações, uma adição e uma multiplicação por escalar. Aí você pega esses escalares num corpo, não é isso? Aí tem todas aquelas propriedades lá para ser espaço vetorial, a adição tem que ser comutativa, enfim, aquelas coisas. Então, no caso de um módulo, no lugar de pegar os escalares, digamos, num corpo, tá certo? É como se você pegasse os escalares em um anel, tá bom? Tranquilo isso? A grosso modo é isso. Então, eu sei o que são representações e eu tenho uma noção do que são os módulos sobre G. Existe uma via de mão dupla, não sei se dá para perceber aí, ó, mas eu coloquei aqui uma setinha indo e voltando, existe uma via de mão dupla. Para cada representação, existe um G-módulo correspondente. Esse G aqui é um G gótico, igual ao de cima, tá? Porque eu acho que eu coloquei o comando errado no LaTeX. Para cada representação, você associa um G-módulo, tá certo? Como é que é um G-módulo? Para cada vetor do espaço, você precisa dizer como os vetores da álgebra agem sobre ele. Esse Vzinho aqui é um vetor daqui, do espaço, tá certo? No momento que você tem uma representação, você tem esse par. Aí você quer construir, a partir da representação, um G-módulo. Para você construir um G-módulo, você precisa dizer como os elementos da álgebra, no caso da álgebra de Lie, agem sobre os vetores. Tá certo? Então, eu defino a ação de um elemento de G, esse X aqui é um elemento de G, sobre um vetor, como sendo a imagem da transformação ρx. Essa transformação ρ, para cada x em G, ela dá um endomorfismo, né? Que é o ρ índice x, e eu defino a ação de x sobre V como sendo a imagem de ρx em V. Enfim, dada uma representação, eu posso associar a essa representação um G-módulo. A ação de G sobre os vetores de V são dados pela imagem das aplicações ρx. Essas aplicações, elas variam para cada x, né? Em V, tá certo? E vale o contrário.
O contrário é, se você tiver um G módulo, tá certo? Se você sabe como G age sobre V, como é que os elementos de G atuam sobre os elementos de V, você pode, a partir disso, definir uma representação, tá certo? Como é que é a representação? A representação, para você definir, precisa de dois ingredientes, de um espaço vetorial e daquela aplicação ρ, tá? Então, o espaço vetorial, você usa o mesmo V que você já tem. E a aplicação ρ, você define o ρ no ponto Vzinho como sendo exatamente a ação de x sobre Vzinho. Resumindo, dada uma representação, você pode associar àquela representação um G-módulo. E, reciprocamente, dado um G-módulo, você pode associar a ele uma representação. De maneira que representações e G-módulos, representações de G, né? G álgebra de Lie, e G-módulos se confundem nesse sentido, se confundem no sentido de que, para cada representação, você tem um G-módulo associado, e para cada G-módulo associado, você tem uma representação, de modo que, quando você vai estudar a teoria, desenvolver a teoria, os teoremas e tal, algumas pessoas preferem um linguajar ou outro. Às vezes, dependendo da natureza da pergunta que você quer responder, às vezes é melhor você olhar como representação, ou às vezes é melhor você olhar como G-módulo. Tá certo? Tanto faz, porque existe essa estrada de mão dupla que liga os dois mundos. Tá certo, pessoal? Tranquilo isso? Vamos adiante. Aqui eu coletei alguns fatos importantes sobre álgebras de Lie, certo? Eu coletei aqui, tentei filtrar o máximo, tá certo? Aliás, o mínimo, né? Deixar o mínimo, passar um filtro mais forte para deixar o mínimo, só o essencial realmente. Dado uma álgebra de Lie G, de dimensão finita sobre o corpo C, que é um espaço vetorial, né? Com aquela transformação bilinear, existe uma subálgebra comutativa maximal aqui no sentido da inclusão, que eu vou chamar de H, esse H gótico, né, contido em G, chamada subálgebra de Cartan. Na verdade, tem mais coisa escondida aí. Estou tentando ser, digamos assim, simplório, tá? Para mesmo quem não leu nada sobre isso, possa ter uma ideia do que está se falando. Então, dado uma álgebra de Lie de dimensão finita, você consegue achar uma subálgebra comutativa maximal dentro dela. Essa subálgebra comutativa maximal, ela recebe o nome de subálgebra de Cartan. A partir dessa subálgebra de Cartan, que é o H, você pode decompor a sua álgebra de Lie em uma certa soma direta. Que certa soma direta? Pode-se mostrar que a sua álgebra de Lie, ela se decompõe como a soma direta entre o H, que é essa tal subálgebra de Cartan, que é uma subálgebra comutativa maximal, e a soma direta de certos subespaços, que eu estou chamando aqui de G-alfa, e eu vou explicitar o que é que são. Onde esses G-alfas, eles são constituídos por quais vetores? Eles são constituídos pelos vetores que vêm da álgebra de Lie, tais que, quando você faz o colchete de H com eles, vai dar um múltiplo dele. Se você faz o colchete esse colchete aqui é o colchete de Lie, que está aqui na álgebra. Se você tem uma álgebra de Lie, associada a ela tem um colchete. Esse colchete aqui é o colchete da álgebra de Lie G. Então, o G-alfa, o G-índice alfa, é o conjunto dos vetores do espaço G, tais que, quando você faz o colchete de H com X, dá um múltiplo de X para todo H que está na subálgebra de Cartan. Sempre que você faz o colchete de alguém da subálgebra de Cartan com um outro vetor X, vai dar um múltiplo de X. Tá? E essa multiplicidade é dada por esse carinha aqui, tá certo? Que é um alfa que depende do H. Esse alfa é um funcional linear, tá certo? Ele sai da álgebra de Lie e cai na reta, no caso aqui, dos complexos, né? Cai nos complexos, tá certo? Os alfas são chamados raízes e os subespaços G-alfas, né? Para cada alfa são chamados subespaços de raízes.
Então, resumindo, dado uma álgebra de Lie de dimensão finita, existe uma subálgebra comutativa maximal, tá certo? Aonde, a partir dessa chamada subálgebra de Cartan, aonde a partir dela eu posso decompor a minha álgebra G como soma direta dessa álgebra H com certos subespaços que são descritos dessa maneira. Quando os elementos da subálgebra de Cartan eles agem através do cochete em elementos quaisquer de G, vai dar um múltiplo desse elemento qualquer aqui, tá certo? E esses caras que dão a multiplicidade, né, aqui são chamados de raízes, e os respectivos subespaços, os subespaços de raízes. Tranquilo? Além disso, o conjunto φ, subconjunto do dual de H, tirando o zero, é o sistema de raízes de G com respeito a H. Deixa eu tentar explicar isso aqui rapidamente. Esses alfas que aqui aparecem, que dão o múltiplo de X, né? Eles dependem de H. O alfa é uma aplicação, é uma função que sai do G, tá certo? E que cai em R. Desculpa. Esse alfa, ele sai do H, que é a subálgebra de Cartan, e cai no corpo, R ou C, tá certo? E por isso que é um funcional linear, tá certo? Um subconjunto dos funcionais lineares de H. Aqui o H estrela é o dual de H, é o conjunto dos funcionais lineares de H, tá certo? Então, o φ contido em H estrela tirando o zero é chamado sistema de raízes de G com respeito a H. A grosso modo é isso. Tranquilo? Posso seguir, meus amigos? Dá para, mesmo quem não tem experiência, dá para ter ideia, né? E aqui tem a definição de sistema de raízes simples, seja G uma álgebra de Lie de dimensão finita, H contido em G uma subálgebra de Cartan. Perceba que aqui eu coloquei uma, porque essa subálgebra de Cartan ela não é única, tá certo? Eu defini lá ela como sendo uma subálgebra comutativa maximal, mas se você faz a coisa de maneira mais precisa, ela não é única, por isso que eu coloquei uma, não há, tá certo? E eu peguei aqui o φ, um subconjunto do dual da subálgebra de Cartan. Lembrando que o dual é o conjunto dos funcionais lineares. O dual de H é o conjunto dos funcionais lineares que saem de H e caem no corpo, nos reais ou nos complexos. O sistema de raízes de G com respeito a H. Dizemos que delta contido no sistema de raízes é um sistema de raízes simples se delta é uma base do dual, base como espaço vetorial, certo? Delta é um sistema de raízes simples agora, eu estou acrescentando esse adjetivo. Se delta está contido no sistema de raízes e ele é uma base para o dual. Se cada raiz do sistema de raízes, se cada beta pertencente ao sistema de raízes, pode ser escrita como uma combinação linear desses caras, tá certo? Sendo que os coeficientes dessas combinações lineares são todos inteiros não negativos ou todos inteiros não positivos. Então, esse delta, que é um subconjunto aqui do sistema de raízes, é dito sistema de raízes simples, se ele é uma base do dual, e se cada elemento do sistema de raízes pode ser escrito como uma combinação linear dos elementos de delta, tá certo? Ó, dos alfas pertencentes a delta, onde todos esses coeficientes ou são não positivos, todos eles, ou são não negativos, todos eles. Tá certo? Dependendo se esses coeficientes são não negativos ou não positivos, as raízes, vem aí um conceito que eu não coloquei, tá? Que tem um conceito chamado raiz positiva e raiz negativa, mas eu não coloquei aqui, eu achei que não ia precisar disso. Uma observação, na verdade seria um teorema, estou colocando aqui como observação, todo sistema de raiz de uma álgebra de Lie semisimples, de dimensão finita, admite uma base. Tá? Coloquei a título de observação, mas isso é um teorema, e dá um certo trabalho provar isso. Uma observação, essa aqui eu vou com um pouco mais de calma. Vocês lembram que do slide anterior, que uma vez fixada a subálgebra de Cartan, a minha álgebra de Lie G, ela se escreve como soma direta entre o H e certos subespaços.
não é? Aí aqui, nessa história dos coeficientes serem todos não negativos ou todos não positivos, existe um conceito que deriva daí, que é de raiz positiva ou raiz negativa. A partir desse conceito, a minha álgebra de Lie G, ela pode ser decomposta, aquela decomposição lá em cima, né, do slide anterior, que é chamada decomposição de Cartan também, ela pode ser escrita assim, tem o H, que é a álgebra de Lie, soma direta com um certo conjunto, aqui é N+, que são as raízes positivas, digamos assim, a grosso modo, e um certo conjunto N-, que vem, digamos assim, das raízes negativas, tá? Esse N+, e esse N-, eles estão associados, respectivamente, às raízes positivas, que são aquelas que produzem coeficientes aqui positivos, e as raízes negativas do outro lado. Então, essa decomposição aqui, gente, é uma outra maneira de enxergar essa decomposição aqui, separando as raízes entre positivas e negativas. Eu sei que eu não fui muito preciso aqui e também Pode me não tirar uma dúvida? posso. A observação de cima, como é que o sistema de raízes de uma álgebra de Lie, ela vai ser, ela vai admitir uma base se ela nem é um espaço, porque eu estou tirando um zero, né? Como é que é? Mas sim, mas se é uma base, a base não pode ter o vetor nulo, né? Nunca. Não era isso? Tá, entendi. A base não tem o vetor nulo. Sim, é uma base para o dual, no caso. É, exatamente, é uma base. O vetor nulo nunca faz parte da base. Ah, Bem, então é isso. Você pode fazer a decomposição da álgebra de Lie, a grosso modo, você pode raciocinar assim, uma parte negativa, num certo sentido, tem um conceito de negativo, uma parte positiva, num certo sentido, e tem o H, que é a subálgebra de Cartan, que é aquela subálgebra comutativa maximal. Bem, uma outra coisa, que essa coisa vai ser fundamental na descrição que eu vou dar, que foi feita pelo Apurva e pelo Hidenu, é a noção de grupo de Weyl. Mas para isso, eu preciso citar aqui a noção de reflexão. Para cada alfa raiz, você pode associar uma transformação linear S alfa, que é uma reflexão em torno do hiperplano ortogonal a alfa. Para cada raiz do sistema de raízes, para cada alfa, lembrando que esse alfa é aquele mesmo alfa que aparece lá nos espaços G alfa, tá certo? É aquele cara que dá o múltiplo quando você faz alguém da subálgebra de Cartan colchete com X, né? Você pega a subálgebra de Cartan, alguém da subálgebra de Cartan com X, vai dar um múltiplo do X. Esse alfa é exatamente aquela funçãozinha que para cada H dá o múltiplo exato. Então, o que acontece? Para cada alfa no sistema de raiz, você pode associar uma função que é uma reflexão em torno do hiperplano ortogonal a alfa. É um exercício de álgebra linear, tá certo? Mostrar aqui a reflexão. Eu acho que eu digitei um lambda. Ah, não, o lambda é o número que eu estou avaliando. O número não, o cara que eu estou avaliando. É um exercício de álgebra linear que essa função, que é a reflexão em torno de um hiperplano ortogonal a alfa, é dado por essa expressão. Isso é, de fato, simples de provar. Um exercício de álgebra linear básico mesmo, tá certo? Também não vai ter interesse essa fórmula aqui para o que eu vou dizer, mas, de qualquer maneira, eu coloquei que existe uma fórmula explícita, tá certo? Aí, a partir de cada alfa... Qual o motivo desse nome? É flexão em torno do hiperplano ortogonal a alfa. Você tem alfa é um vetor. Um nome bem grande, né? Uhum. Então, pois é, pode prosseguir, perdão. O sentido desse nome, né? Você entendeu? Imagina um vetor mesmo, como se fosse um vetor básico um espaço simples, tipo um R2, sei lá. É um vetor, okay. Aí você pode fazer um hiperplano ortogonal a ele. Hiperplano quer dizer um plano de dimensão máxima naquele espaço.
certo? Tem um vetor e um plano ortogonal a ele. Aí você faz a reflexão em torno desse plano. Para cada vetor que está de um lado, você pega... É como se o plano virasse um espelho. Entendeu? Uhum. É como se fosse... Quando se diz a reflexão, é como se você colocasse o desenho de um vetor diante desse plano, e o que essa transformação faz, quando ela age em um vetor que está na frente do plano, é como se ela oferecesse como resposta a imagem desse vetor, imaginando o plano como se fosse um espelho. Não é? Quando você tem um espelho plano, o objeto e a imagem não ficam posicionados simetricamente em relação a um plano, né? Sim, sim. É como se esse plano aí fosse um espelho. Aí, essa expressão Sim, aqui é entendi. apenas a fórmula explícita de como é que essa transformação age. Tá certo? Isso é isso é um exercício de álgebra linear mesmo. Isso aqui é tranquilo de fazer, de fato. Ok. Não é... Obrigado. Então, para cada alfa, você tem uma reflexão, S alfa. Tá certo? E a partir daí você pode definir o que se chama de grupo de Weyl. O grupo W, gerado pelas reflexões S alfa, com alfa raiz, é chamado grupo de Weyl de G. Então, o que é o grupo de Weyl? Para cada raiz, você associa uma função, que é uma reflexão, que é o S alfa. O grupo de Weyl é o grupo gerado por essas reflexões. Não é? Em álgebra abstrata, se você tem uma coleção de objetos, tá certo? Você tem o conceito de grupo gerado por aqueles objetos. Então, o grupo gerado pelas reflexões é o grupo de Weyl. Grupo gerado pelas reflexões. Algumas propriedades relevantes do grupo de Weyl. Primeiro, é que se você pega um elemento no grupo de Weyl, tá certo? Se você pega um elemento do grupo de Weyl, por exemplo, e você faz esse elemento, os elementos do grupo de Weyl são reflexões, né? Se você pega um elemento do grupo de Weyl e faz ele agir sobre uma raiz, esse alfa aqui é uma raiz, continua sendo uma raiz. O que esse primeiro ponto está dizendo é que o grupo de Weyl, quando ele age sobre as raízes, ele produz como respostas objetos que também são raízes de G. É como se ele apenas trocasse as raízes de posição. Digamos que eu tenho uma raiz alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa n. Aí, quando o grupo de Weyl, um elemento do grupo de Weyl agir sobre alfa 1, vai dar uma resposta, e essa resposta vai ser uma das outras raízes. Pode ser, por exemplo, que o grupo de Weyl pegue a raiz alfa 1 e, quando agir sobre ela, leve essa raiz alfa 1 na raiz alfa 3, sei lá, na raiz alfa 5. Essa primeira afirmação está dizendo que para cada elemento do grupo de Weyl, quando eu pego esse elemento e faço ele agir sobre uma raiz, a resposta continua sendo uma raiz, certo? Segunda coisa, o grupo de Weyl é um grupo finito. Terceira coisa, dado uma raiz qualquer, existe uma raiz simples, né? As raízes simples nós já definimos o que são. Existe uma raiz simples e um elemento do grupo de Weyl, tal que aquela raiz que você pegou uma raiz qualquer. Então, quando você pega uma raiz qualquer, existe uma raiz simples, tal que, quando o grupo de Weyl agir sobre essa raiz, vai dar exatamente a raiz que você pegou. Tá claro a terceira coisa? Você meteu a mão lá, tem um pacote com as raízes. Você meteu a mão, trouxe uma raiz. Não dependendo da raiz que você trouxe, sempre vai existir uma raiz simples e um elemento do grupo de Weyl, de tal maneira que quando esse elemento do grupo de Weyl agir sobre essa raiz simples, vai dar exatamente a raiz que você pegou. Essas são propriedades relevantes do grupo de Weyl. Tranquilo? Então, sobre o curso relâmpago de álgebras de Lie, acabou. Tranquilo? Alguma pergunta? Eu sei que... Sempre vai ter o conjunto das raízes simples, Como é que é? ou nem sempre? Desculpa, não entendi Sempre a vai pergunta. existir esse conjunto das raízes simples? Sim, sim, sempre tem. Tá certo? Sempre. Mas ele não tem que gerar o V, já o φ, né? Sim. E todo φ tem que ser escrito como combinações, né, de ou inteiros positivos, né? As raízes simples, sim.
Ah, ou tá. Eles que negativos. têm que ser escritos. Sim. Sim. Esses fatos, Entendi. eles são fatos de álgebra linear, mas eles, digamos assim, eles não são tão diretos de provar, sabe? Eles não são, não é nada do outro planeta, não, mas você tem que ver a demonstração direitinho das coisas. Eu sei que, às vezes, o resultado pode até ferir alguma intuição que a pessoa tem, mas é porque esses resultados realmente já não são assim, não é uma álgebra linear tão rasteira, é uma álgebra linear intermediária, digamos assim. Você tem que ver, de fato. Uhum. Depois, no final, caso eu esqueça, no final do curso mesmo, eu vou tentar me lembrar para colocar aqui nas referências no final dos slides. Eu vou dar uma referência de alguns textos básicos de álgebras de Lie, tá certo? Que podem ajudar a pessoa. Eu até descobri essa semana, preparando aqui esses slides, né, dando esse polimento final. Na verdade, eu tinha parte desses slides já preparados aí, de várias apresentações ao longo dos tempos, e eu fui meio que arrumando para poder apresentar para vocês. E eu descobri um material que era assim, engraçado o título, é tudo que você sempre quis perguntar sobre álgebras de Lie e nunca teve coragem. Então, eu estou com esse material, posso disponibilizar. É bem Eu básico. quero ver. É bem básico, mas assim, para quem vai ver a primeira vez, é excelente. Eu, com certeza, teria sofrido bem menos se tivesse esse manual a primeira vez. Ok. Um outro conceito que eu queria apresentar para Aproveitando que você abre um espaço para perguntas, tem uma pergunta do Oscar Armando. Desculpa, porque eu não tenho olhado aqui o chat, ó. Desculpa, deixa eu ver o Oscar aqui. Meu amigo Oscar Hernandes. Os teoremas principais desse minicurso serão todos sobre álgebras de dimensão finita? Sim, Oscar. Tudo que eu vou apresentar aqui vai ser em dimensão finita. Entretanto, eu sei que você tem trabalhado com coisas de dimensão infinita, tipo álgebras de Cass-Mood, se não me engano. Tem um trabalho do Apurva, que é o mesmo indiano, que eu já não lembro se é com o mesmo parceiro, Hidendur, que ele faz coisas semelhantes a que eu vou começar a apresentar já já para vocês, só que no contexto de dimensão infinita. Mas eu não vou tratar aqui, tá certo? Mas eu posso te passar essa referência. Tem um trabalho que ele faz com coisas tipo álgebras de Cass-Mood. Ah, tá. A álgebra da dimensão finita, mas os módulos podem ter dimensão Sim, infinita. sim, sim. Ah, tá. Ele tem um trabalho que ele vai nessa direção. Eu não Mas, sei, assim, não é. Eu tenho visto basicamente coisas de dimensão finita. Eu não sei, Oscar, até onde ele vai realmente, mas eu posso te dar a referência e você dá uma olhada lá, legal. tá Obrigado. certo? Na verdade, seria o caminho natural depois que entendêssemos bem a dimensão finita. Eu ainda estou lutando com a dimensão finita, mas em algum momento pode ser que eu entre nesse outro contexto também. Mas aqui tudo vai ser dimensão finita. Bem, vamos lá. Desculpa aí que eu não tinha visto o chat. Comecei a falar aqui e acabei esquecendo o chat. Outro conceito que eu vou apresentar aqui para vocês é uma definição chamada de módulo de pesos. Não é? Um módulo, eu já não defini formalmente aqui nas minhas notas, né? Mas já comentei. Você tem um conjunto não vazio e você pega um anel e faz esse anel agir sobre esse conjunto. Você tem que definir uma ação do anel sobre os elementos do conjunto. E essa ação tem que cumprir alguns requisitos para poder essa estrutura ser chamada de módulo. Entre os módulos, existe uma categoria, digamos assim, especial, que são os módulos de pesos, que eu vou tentar
mostrar para vocês aqui o que significa esse conceito. O módulo de peso sobre G, G é a nossa velha e boa álgebra de Lie, é um módulo M com uma decomposição assim, ó. O módulo de pesos é um módulo que se escreve como soma direta de certos subespaços. É a soma direta de certos subespaços M lambda, aonde esse lambda ele pertence ao dual da subálgebra de Cartan. Este H aqui saiu normal, mas é um H gótico. É o H da subálgebra de Cartan. Está aqui, está correto aqui, né? Ó. Então, um módulo é chamado de pesos se ele se escreve como soma direta de certos submódulos. Esses submódulos são indexados por lambda, onde lambda é um elemento do dual da subálgebra de Cartan. E esses submódulos, os M-lambdas, eles são descritos de que maneira? Para cada lambda, o M-lambda são os vetores V pertencentes a M, é constituído pelos vetores V pertencentes a M, tal que quando H age sobre V, não é? Porque você tem um módulo. Como você tem um módulo, os elementos de G agem sobre os elementos de M. Para você ter um módulo, você precisa ter uma definição de como os elementos da álgebra agem sobre os elementos do conjunto M. Então, os M-lambdas são os vetores do espaço M, né? O espaço M é o espaço em questão, tal que quando H age sobre V, vai dar um múltiplo de V. Isso para todo H pertencente na subálgebra de Cartan. Eu costumo dizer, para quem está vendo pela primeira vez, é como se fosse, lá na álgebra linear, tem uma coisa muito parecidíssima com isso, que são os autoespaços, lembra? Você tem lá os autovalores, e os autovalores têm associados a eles os autoespaços, que são os vetores do espaço, tá certo? Que quando a transformação linear age sobre eles, dá um múltiplo deles, e essa multiplicidade é dada exatamente pelo autovalor lambda. Então, isso aqui eu costumo dizer, é a imitação daquela ideia, tá certo? Esses subespaços, M lambda, são constituídos pelos vetores de M, que quando os elementos da subálgebra de Cartan agem sobre eles, vai dar um múltiplo deles. Tá certo? E essa multiplicidade é dada exatamente por esse lambda aplicado em H. Lembre-se que esse lambda ele é um elemento do dual da subálgebra de Cartan. Ele é um funcional linear. Portanto, como ele é um funcional linear, para ele dar uma resposta numérica, ele precisa estar aplicado em alguém da álgebra. No caso aqui, em alguém da subálgebra de Cartan. Então é isso. Resumidamente, o módulo de peso é um módulo que se escreve como soma direta de certos subespaços, M lambda, onde esses lambdas variam no dual da subálgebra de Cartan. São os parâmetros dessa soma, são os lambdas. Tá certo? Definimos o suporte de M como sendo os lambdas da subálgebra de Cartan em que o correspondente subespaço é diferente de zero. E a dimensão de M lambda é chamada de multiplicidade de lambda como peso de M. Cada bichinho desse aqui tem uma dimensão, a dimensão é chamada de multiplicidade de lambda, visto como peso do módulo M. Dá para entender isso aí? O que é um módulo de peso? É um módulo que se escreve como soma direta de certos subespaços parametrizados pelos elementos do dual da subálgebra de Cartan. Ok. Uma vez que você sabe o que é um módulo de peso, existe um conceito chamado vetor e módulo de peso máximo. Um vetor de peso máximo lambda, num G módulo V, é um vetor não nulo, V, de peso lambda, desculpa, tal que, quando o G alfa age sobre ele, dá zero para qualquer raiz positiva. Eu não defini precisamente o que significa positivo ou negativo, falei assim por cima, mas esse símbolozinho, imagina como sendo raiz positiva. Nesse caso, dizemos também que lambda é um peso máximo de V.
Se o módulo V é gerado por um vetor de peso máximo, então V é dito um módulo de peso máximo. Então, cuidado que aqui eu quis resumir tudo numa hora só, não sei se ficou claro. Primeiro, eu estou definindo o que é um vetor de peso máximo lambda, num G módulo V. O que é um vetor de peso máximo? É um vetor não nulo, tá certo? Com aquele peso lambda, tal que quando G alfa age sobre esse vetor, dá zero, para qualquer alfa positivo. Tá certo? Nesse caso, se diz que lambda é um peso máximo de V, no caso em que isso acontece. Se o módulo V for gerado por um vetor de peso máximo, o módulo V é dito módulo de peso máximo lambda. Ou seja, o módulo de peso O máximo... que é G-alfa mesmo? G-alfa são aqueles espaços lá, tá? Que eu defini na decomposição de Cartan. Certo? A grosso modo, você pode pensar assim: um módulo é de peso máximo quando tem uma parte da álgebra que age sobre certos vetores e dá zero. Tem uma certa parte da álgebra, digamos, você pode imaginar a parte positiva, vamos dizer assim. A parte positiva da álgebra, quando age, porque aqui você tem o G, né? O módulo é um G-módulo. São os elementos de G que agem sobre V, certo? Os elementos de G agem sobre os elementos de V. Tá certo? Você diz que esse cara é de peso máximo quando existe um bloco de elementos de G que, quando agem em V, anulam tudo. E esse bloco é dado aqui pelas raízes positivas. Basicamente, seria essa a ideia. Mas é um módulo de peso. Ok. Aí aqui, feitos esses preliminares, né, que são muitos, aí agora eu tenho condições, eu acredito pelo menos, que eu tenha condições de apresentar para vocês as ideias centrais, tá certo, do trabalho do Apurva e do Hidenu, que vão tratar de certas questões de módulos sobre álgebras de Lie, tá certo? E vão conectar essas questões com a teoria que nós, digamos, apresentamos ontem, ou na última vez, na terça-feira, né, que é aquela teoria de convexidade. Então, aqui eu deixo para trás esse background, né, de informações e vou tentar gastar aqui o restante do tempo que nós temos mostrando para vocês, tá certo, o que foi feito no trabalho, quais são as ideias, como é que são os problemas. Então, aqui eu coloquei o problema. Que problema nós vamos tratar? Feita toda essa preparação psicológica, né, para trás, o problema é o seguinte: motivação. Motivação do trabalho, que deu origem a essas palestras, é estudar as faces do poliedro ou do politop dos pesos de um G-módulo, ou representação, que é a mesma coisa. Nós vimos aqui hoje já que tanto faz falar de G-módulo ou representação de G, de peso máximo. Então, o problema que vai ser descrito, né, aqui, que eu vou tentar mostrar para vocês, tem como um dos objetivos estudar as faces do poliedro ou do politop, porque pode ser aberto ou pode ser fechado, né, pode não ser compacto, dos pesos de um G-módulo, de peso máximo. Aí eu paro para dizer a primeira coisa. Nós vimos ontem, eu já até mostrei aqui rapidamente no começo de hoje, tá certo? Que um poliedro, ele é definido a partir de uma certa quantidade finita de interseções de semiplanos, né? E um politop é se esse poliedro for compacto, for fechado. Então, nós vamos construir essas coisas a partir dos pesos de um G-módulo. No caso em que V é simples, simples no sentido de módulo simples, a classificação das faces do fecho convexo de pesos de V foi feita por um matemático, se não me engano, russo,
chamado Wimberg, em 1991. No caso em que V é um módulo simples, módulo de peso simples, a classificação das faces do fecho convexo de peso foi feita em 91. Aqui eu tentei resumir numa frase. As faces do politope de pesos, pode ser um poliedro, no caso de uma representação de dimensão finita, são determinadas por um par, composto por um elemento do grupo de Weyl e por um subconjunto de raízes simples. Nesse trabalho de 91, de Wimberg, ele mostra que, no caso de dimensão finita, as faces do politope ou do poliedro, se for o caso, tá certo? Elas ficam determinadas a partir de um par de ingredientes. Um elemento do grupo de Weyl, da álgebra de Lie, e de um certo conjunto, subconjunto, né, de raízes simples. Tá certo? Para cada par de elementos, um vindo do grupo de Weyl e um subconjunto de raízes simples, você tem uma face do politope associada. É como se... Vocês vão ver aí na minha descrição. Estou só dando um panorama geral, mas vamos ver os teoremas. É como se cada face fosse parametrizada por esses dois objetos. Né? Cada face do politope pode ser, digamos, determinada a partir desses dois objetos. Então, cada face eu vou chamar de politope, pode ser um poliedro. Cada face do politope está em associação, tá certo? Com um elemento, com um par, que é um par. Nesse par tem dois ingredientes, um elemento do grupo de Weyl, da álgebra, e um conjunto de raízes simples. Na verdade, um subconjunto de raízes simples, não precisam ser todas elas, dependendo da face. Então, foi isso que Wimberg provou em 91. Cada face está associada a um par de objetos. Em 2010, a Purva e Ridenu estenderam os resultados de Wimberg para módulos de Verma generalizados. Eu ainda não falei sobre os módulos de Verma. Vou falar. Seguindo um caminho totalmente diferente de Wimberg, usando algumas noções básicas da teoria de convexidade. Então, em 2010, esses dois matemáticos indianos, né, o Apurva, acho que atualmente ele está na Índia, mas ele era professor em Stanford, nos Estados Unidos. E o Ridenu é professor na Índia também. Acho que os dois estão na Índia hoje em dia. Eles estenderam os resultados de Wimberg para módulos de Verma. Os resultados de Wimberg eram para módulos, de dimensão finita, né, aqui. Cadê aqui Wimberg? A classificação das faces do fecho convexo de peso foi feita por Wimberg em 91. Então, em 2010, eles, olhando para as ideias desenvolvidas por Wimberg, conseguiram fazer um resultado análogo, que eu vou mostrar para vocês agora já, tá certo? Só que o curioso é que eles utilizaram ferramentas completamente diferentes. Apesar deles terem se baseado no problema de Wimberg, né, no teorema de Wimberg, eles deram um encaminhamento de solução totalmente diferente, utilizando teoria de convexidade, que é o que eu tentei resumir no primeiro encontro, aquelas ideias de fecho convexo, por isso que eu fiz tudo aquilo, que eu vou precisar daquilo agora. Mais, a Purva e Ridenu atacam uma questão deixada por Wimberg, tá certo? Além de fazer a extensão, tá certo, das ideias dos teoremas de Wimberg, eles atacam a questão que tinha ficado em aberto. A questão é a seguinte: quando é que dois pares formados por um elemento do grupo de Weyl e por um subconjunto de raízes simples estão associados a uma mesma face do politope? Nós vimos aqui, no slide anterior, que as faces elas estão associadas com esse par, né? Só que, apesar de eu ter colocado essa setinha dupla aqui, isso não é uma correspondência bionívoca. Não é. Wimberg tinha deixado uma pergunta que era essa: quando é que dois pares formados por um elemento do grupo de Weyl
e por um subconjunto de raízes simples estão associados a uma mesma face do politópico? Essa pergunta tinha ficado em aberta e foi respondida por Apurva em 2010. E agora eu vou tentar mostrar para vocês, tá certo, o encaminhamento, como foi que eles atacaram esse problema. E aqui eu vou fixar algumas notações. Agora não são as definições, que as definições nós já tentamos, ou bem ou mal, fazer no início, tá? Aqui eu vou apenas agora fixar notações. Então, eu vou pegar H contido em G, a subálgebra de Cartan de G. G é uma álgebra de Lie semisimples, eu deveria ter colocado ali em cima. Tá certo? Isso aqui, eu coloquei aqui novamente, só para relembrar. Mas isso aqui foi... acho que eu coloquei aqui, tem um erro de digitação aqui, acho que eu andei digitando. Eu vou passar isso aqui, não conferi isso aqui. Isso aqui é o conceito de fecho convexo, que é o conjunto das combinações lineares convexas. Eu não conferi essas. E aqui o conceito de cone, que nós já temos do encontro da terça-feira, que é o conjunto das combinações lineares com coeficientes não negativos, tá certo? O conceito é o mesmo. Aqui eu talvez tenha digitado letras diferentes, eu coloquei um Z aqui, talvez seja R, enfim. São aqueles mesmos conceitos. Cone e fecho convexo. Fecho convexo, conjunto das combinações convexas. Combinações lineares, coeficientes no intervalo 0, 1, fechado, e soma dos coeficientes 1. E o cone são combinações lineares com coeficientes não negativos apenas. Aí temos as seguintes notações. Eu pego o φ contido no dual de H, um subconjunto de raízes com respeito à subálgebra de Cartan. Eu vou considerar esse I grande como sendo o conjunto formado pelos números inteiros de 1 até N, 1, 2 até N, tá? J vai representar na nossa discussão um subconjunto de I, subconjunto qualquer de I. Alfa I, pessoal, alfa índice I é o conjunto das raízes simples, mas que o índice I pertence aqui, tá certo? De 1 a N, é o conjunto das raízes simples. O Q, esse Q especial, é o reticulado das raízes simples de G. Eu não defini isso, mas eu posso dizer agora. Eu vou dizer, deixa eu só ler o resto. Esse Q especial é o reticulado das raízes simples de G e P é o reticulado dos pesos, tá? O reticulado, você pode imaginar como sendo o conjunto de todas as combinações lineares das raízes simples com coeficientes inteiros. Isso chama-se reticulado. Reticulado das raízes simples, o que é que você faz? Você pega todas as combinações lineares com coeficientes inteiros nas combinações lineares, tá certo? Das raízes simples. Você tem uma certa quantidade de raízes simples aqui, são esses alfas, e o reticulado das raízes é simplesmente o conjunto dessas combinações lineares com coeficientes inteiros. Não estou dizendo positivo nem negativo, inteiros. E a mesma coisa o reticulado de pesos, tá certo? Você pega todos os pesos de G e faz todas as combinações lineares com coeficientes inteiros. Isso são os reticulados. Analogamente, em alguma ocasião, podem aparecer esse Q com sinal mais e o P com sinal mais. Quando aparecer o Q com sinal mais e o P com sinal mais, significa dizer que eu estou usando apenas inteiros positivos. Tá? Tá claro o que é o reticulado? O conjunto das combinações lineares com coeficientes inteiros. O Q é das raízes simples e o P é de todos os pesos. QJ e, respectivamente, PJ é o Z-span. O Z-span significa o conjunto das combinações lineares, né? Essa palavrinha span é usada para combinações lineares. O que é o Q índice J? O Q índice J é o conjunto das combinações lineares das raízes alfa J, aonde os índices pertencem apenas a J. Lembre-se que J é um subconjunto de I. Tá? Então, por exemplo, se eu pegasse aqui J como sendo 1 e 2, que é um subconjunto de I, o que seria o Q índice J quando J é 1 e 2? Seria o conjunto de todas as combinações lineares com coeficientes inteiros, tá certo? Das raízes alfa 1 e alfa 2. Tá claro?
E a mesma coisa, PJ. Só que PJ é dos pesos, não só das raízes simples. Tranquilo? Para a lambda no dual da subálgebra de Cartan, podemos escrever o lambda como sendo combinação linear dos pesos. O suporte de lambda são os índices I, em que esses coeficientes aqui são diferentes de zero, e o J índice lambda são os elementos do conjunto I, desse conjunto, tal que quando você pega um lambda é um peso, tá? Lambda é aqui, ó, do dual, e aplica em H, que é um elemento da subálgebra de Cartan, associado a uma raiz alφ-i, isso vai dar um inteiro positivo. Então, o J lambda, digamos, é um conjunto de índices em que o lambda, agindo sobre certos elementos da subálgebra de Cartan, dá uma resposta inteira positiva. O grupo de Weyl é W, né, como nós já tínhamos definido, tá certo? É o grupo dos automorfismos, das reflexões. W índice J é o grupo de Weyl gerado só pelos SJs. Deixa eu fazer com calma aqui. Como é que é o grupo de Weyl? Para cada raiz alφ-i, você tem uma reflexão SI. O grupo de Weyl é o grupo gerado pelas reflexões. Para cada alφ-i tem um SI. Se no lugar de pegar todos os elementos, você pegar só alguns, cujos índices estão em J, aí você pode definir o WJ. O que é o WJ? É o subgrupo de Weyl gerado pelos SJs. Os SJs são as reflexões associadas aos alφj's, aonde J é um elemento desse Jzão aqui, ó. Tá? Um monte de notações. Módulo de peso, nós já definimos, é um módulo que é escrito como soma direta de subespaços de peso, isso aqui eu já falei. E eu vou escrever, meus amigos, aqui tem uma notação nova, WTV. V é um módulo de pesos. Ele é descrito como soma direta de certos subespaços, não é isso? Que estão descritos aqui, que eu já falei com mais detalhes anteriormente. Tá bom? Eu vou representar por WT, isso aqui são os pesos de V, digamos assim. Esse WT é da sigla em inglês, weight, né? Então, aqui são os pesos de V. Vou dizer assim quando eu quiser falar. Pesos de V é o conjunto dos elementos do dual da subálgebra de Cartan, daqui, ó, em que o correspondente subespaço não é zero. Então, os caras que estão em pesos de V, tá certo? Vamos dizer assim, em WT de V, são os elementos do dual da subálgebra de Cartan, tais que o correspondente subespaço associados a ele é não nulo. Isso aqui vai ser o WT de V, e isso vai ser essencial para a descrição que vem a seguir. Apenas notações, tá? Aí aqui, eu não tinha falado, e eu vou falar sobre módulo de Verma generalizado. É um outro conceito, certo? Associado a módulos. Dado um lambda no dual da subálgebra de Cartan e J, um subconjunto de J lambda, deixa eu voltar para vocês verem quem é J lambda. J lambda é esse cidadão. São os índices de I, são os elementos de I daqui, tais que quando você pega lambda e faz agir sobre H alφ-i, o H é um elemento da subálgebra de Cartan associado a alφ-i, essa resposta dá inteira positiva. Então, se você pega um J, subconjunto de J lambda, o módulo de Verma generalizado, que vai ser representado por essa simbologia, depende de lambda e depende de J, é um módulo gerado por um elemento M índice lambda, cumprindo as seguintes condições. Resumidamente, a parte positiva da álgebra agindo sobre esse cara dá zero. Lembra do N+, né? Na decomposição de Cartan? Quando você pega um elemento da subálgebra de Cartan e faz ele agir sobre esse cara, o M lambda, vai dar um múltiplo de M lambda. E essa multiplicidade é dada exatamente por lambda de H, onde H é esse cara aqui. Esse lambda é um elemento
do dual da subálgebra de Cartan, funcional linear. E, além disso, tá certo? Certos elementos da álgebra, que não vem ao caso o que são aqui, certos elementos da álgebra elevados a um expoente apropriado também anulam, tá certo, a sua ação sobre M. Tranquilo? Então, um módulo que cumpre essas condições, eu sei que são bastante técnicas, assim, tem que parar algum bom tempo para poder compreendê-las com alguma clareza, né? Mas um módulo que cumpre essas condições é um módulo de Verma generalizado. Aí, meus amigos, vem o primeiro teorema dos caras. Eles provam nesse paper de 2010, é de 2010 esse paper. Eles provam o seguinte: para cada elemento da subálgebra de Cartan, do dual da subálgebra de Cartan, e para cada J subconjunto de J lambda, mais uma vez vale a pena lembrar, o J lambda, conjunto de índices, tais que o lambda agindo sobre certos elementos da subálgebra de Cartan dá inteiro positivo. Então, se você pega um lambda no dual da subálgebra de Cartan e pega um J contido em J lambda, que é aquele conjunto de índices em que o lambda agindo sobre certos elementos da subálgebra de Cartan dá um inteiro positivo, então eles conseguem, meus amigos, descrever o fecho convexo dos pesos desse módulo. Lembra de WT de um módulo, né? O que é o WT de um módulo? Como está aqui pertinho, deixa eu lembrar. Está aqui. Ó. Você tem um módulo de pesos. E o que é o WT? O WT são os pesos em que o correspondente subespaço é não nulo. Certo? O conjunto WT de um módulo de pesos é constituído pelos pesos em que o correspondente subespaço é não nulo. Então, eles conseguem descrever o fecho convexo desse conjunto aqui. Ó. É o conjunto de pesos desse módulo, esse módulo meio complicado, definido aqui em cima, tá certo? Eles conseguem descrever o fecho convexo dos pesos desse módulo como sendo a diferença entre dois conjuntos. Que dois conjuntos? Entre o fecho convexo, tá certo? De um certo conjunto, que eu vou já falar um pouquinho mais sobre ele aqui, e um cone, tá certo? Aonde esse cone, ele é um cone de um certo conjunto de raízes, né? Você pega as raízes positivas, eu não defini precisamente, mas você tem noção do que sejam já, e você subtrai, você tira aqui a subtração de conjuntos. Das raízes positivas, você joga fora, você tira as raízes positivas cujo índice está no conjunto J. Tá certo? Então, esse é o primeiro teorema. Eu sei que está faltando aqui o meio ainda, não vou falar sobre isso aqui. Esse é o primeiro teorema, tá certo? Do paper de 2010. Eles conseguem descrever o fecho convexo, tá certo? Do conjunto de pesos de um módulo de Verma generalizado através da diferença, tá certo? Entre dois conjuntos. O fecho convexo de um certo conjunto que está associado a esse módulo, esse U aqui eu vou falar já, e um cone, né? De um conjunto de raízes, que são as raízes positivas, tirando aquelas raízes positivas cujos índices estão nesse conjunto J. Aqui, meus amigos, esse cara aqui do meio, eu resolvi não colocar nos pré-requisitos de hoje, eu sabia que ia ter esse ponto aí obscuro. Aqui eu não coloquei hoje, é a envolvente universal, na verdade não é toda, é uma parte da envolvente universal da álgebra de Lie. Na conversa que nós vamos ter amanhã, que é nossa última palestra, eu vou tentar descrever para vocês os chamados módulos de Gelfand-Settler, tá? E lá
para poder chegar a esses conceitos, eu vou definir uma álgebra que está associada à álgebra de Lie original, que é a envolvente universal. Tá? Então, por enquanto, eu vou deixar isso aqui em aberto, tá certo? Isso aqui é uma parte da envolvente universal de G. Então, a grosso modo, o que eu quero que vocês percebam aqui, tá certo? É que nessa proposição, eles conseguem descrever o fecho convexo dos pesos do módulo de Fermat generalizado a partir da diferença entre dois conjuntos, um que é um fecho convexo e outro que é um cone. Tá certo? Bem, na verdade, essa proposição, você pode, do jeito que eu estou mostrando aqui, você pode, tudo bem, mas qual o propósito disso? Na verdade, essa proposição é uma proposição que serve de suporte para provar um teorema que é esse aqui, ó. Eu poderia muito bem aqui na minha apresentação, como é apenas como é que eu diria? É apenas um voo panorâmico, né, em cima da teoria, assim, você está só sobrevoando para... É como se fosse uma floresta bem fechada que você está sobrevoando para ver se vê o chão, né? Eu poderia muito bem ter deixado essa proposição sem mostrar, porque ela, no duro, ela não é ela serve de ferramenta para provar esse teorema que eu vou falar agora. Mas, de qualquer maneira, eu resolvi colocá-la. Eu sabia que, inclusive, tinha essa dificuldade que eu não ia conseguir falar agora, porque depende da envolvente universal. Mas eu queria apenas mostrar para vocês o tipo de, como é que eu digo, de ferramenta, né, que eles usam para resolver os problemas. São ferramentas tipicamente de convexidade, né? Daquela teoria que nós tentamos resumir para vocês no primeiro encontro, tá? Mas eles usam essa proposição para provar esse teorema aqui. E esse, sim, é um teorema relevante, um teorema central lá no paper. Eles provam o seguinte, que se você pega um lambda no dual da subálgebra de Cartan, e você pega um J contido em J lambda, lembrando mais uma vez que o J lambda é um conjunto de índices I, tá certo? Tais que, quando você faz lambda, que é um funcional linear, agir em um elemento de H, em certos elementos de H, isso dá um inteiro positivo. Tá certo? Então, ele pega um lambda no dual da subálgebra de Cartan, um subconjunto de J lambda, e pega um F contido no fecho convexo dos pesos do módulo de Fermat generalizado. Tá? Esse F é um subconjunto do fecho convexo dos pesos do módulo de Fermat. Você tem o módulo de Fermat. Nesse módulo de Fermat generalizado tem os pesos. A partir dos pesos, você pode fazer o conjunto das combinações convexas dele. O que são as combinações convexas? São as combinações lineares, com coeficientes no intervalo 0, 1, e cuja soma dos coeficientes é 1. Então, você pega todos os pesos desse módulo, faz o conjunto de todas as combinações lineares convexas, isso dá o fecho convexo. Aí você vai dentro desse fecho convexo e pega o F. O F é um subconjunto do fecho convexo. Tá claro essa parte? Aí o que é que diz o teorema? Então, F é uma face, tá certo? Desse fecho convexo, se e somente se existem um I0 contido em I, lembrando que I, meus amigos, é o conjunto dos números inteiros que vão de 1 até N, e um ômega contido em WJ. WJ é um subgrupo do grupo de Weyl, tá certo? Tais que, quando ômega, que é um elemento do subgrupo de Weyl WJ, age sobre F, F é esse subconjunto que você pegou, tá certo? A ação de ômega sobre F, tá certo? Vai dar exatamente o fecho convexo de um certo conjunto. Então, essa
tá certo? É uma condição necessária e suficiente, é um se e somente se, ou seja, é uma caracterização, tá certo? De uma face. A grosso modo, o que eles estão dizendo aqui é o seguinte: se você tem o fecho convexo dos pesos, tá certo? E você vai lá dentro desse fecho convexo e pega um subconjunto F, quando é que esse subconjunto F vai ser uma face? Esse subconjunto F é uma face se e somente se, tá certo? Existem um subconjunto de índices de I e um elemento do subgrupo de Weyl WJ, tal que, quando esse elemento age sobre a face, vai dar um certo fecho convexo. Então, eles caracterizam, tá certo? Como é um se somente se, eles caracterizam, eles dão uma condição necessária e suficiente para que um subconjunto do fecho convexo seja uma face. É uma face, eu não defini aqui o que é face, porque eu já tinha definido lá na terça-feira. É uma face naquele contexto lá, uma face do fecho convexo. Tá certo? E, além disso, eles também descrevem uma outra maneira, tá certo? Eles também descrevem uma outra caracterização de uma face. Eles conseguem provar que F é uma face desse mesmo fecho convexo. A condição aqui é a mesma, né? Ó? Eu tenho o fecho convexo dos pesos e eu vou lá dentro e pego um subconjunto. Quando é que esse subconjunto é uma face? A primeira caracterização foi isso. Se existe um cara do subgrupo de Weyl que agindo sobre ele, dá um certo fecho convexo. Por mais complicado que seja aqui dentro, mas dá um certo fecho convexo. E agora eles dão outra. E essa outra é bem interessante. Que eles conseguem escrever uma face, um subconjunto do fecho convexo dos pesos de M, que é o módulo de Verma, é uma face se e somente se pode ser escrito como a diferença entre um certo fecho convexo e um certo cone. Eles conseguem dar uma outra caracterização para um subconjunto do fecho convexo ser uma face, face no sentido que nós demos lá no início no nosso background de teoria de convexidade, aquele conceito que eu dei de face lá. É uma face se e somente se pode ser escrito como a diferença de um certo fecho convexo com um certo cone. Tá? Esses caras que estão aqui dentro, obviamente, tá certo? São caras relacionados com o módulo de Verma, tá bom? Então, para algum, esse ômegazinho que aparece aqui é um elemento do subgrupo de Weyl WJ, e esse I0 que aparece aqui, ele é um subconjunto do conjunto de índices I, que são os inteiros de uma N. Eu sei, claro, que não é, inclusive, nem é a minha intenção, e também acho que não é a de vocês, tentar descrever minuciosamente cada coisinha dessa, né? Mas, como eu falei para vocês, quero, não sei se eu vou conseguir no final, mas quero dar para vocês uma visão panorâmica de como eles desenvolveram, tá certo? A teoria. Então, aqui eu tenho duas caracterizações distintas, é um si somente si, na verdade são dois si somente si, para um subconjunto do fecho convexo dos pesos do módulo de Verma generalizado ser uma face. Certo? E um outro teorema, também na mesma direção, né? No mesmo tipo de linguagem, é esse aqui, ó, que você também pode encontrar no mesmo paper. Ele pega um elemento do dual da subálgebra de Cartan, esse R aqui é erro de digitação, tá? Um elemento do dual do subálgebra de Cartan, pega um subconjunto J de I, né? I é o conjunto de índices de uma N. Supondo que P lambda J é um poliedro na subálgebra de Cartan, tá certo? Dado dessa maneira,
dado por uma diferença entre um fecho convexo e um cone. Então, F é uma face desse poliedro, se e somente se. Mais uma vez, ele descreve, tá certo? Um modo de identificar uma face. E se você reparar, ele sempre tenta seguir, tá certo? O mesmo padrão, né, do teorema anterior. Aqui, ó, ele dá uma caracterização de uma face do fecho convexo dos pesos do módulo de Verma generalizado, como sendo a diferença entre um fecho convexo e um cone. Aqui a mesma coisa, tá certo? Só que aqui ele pega um poliedro, tá certo? E ele dá uma caracterização, também para que um subconjunto seja uma face desse poliedro. Deixa eu só ver aqui uma coisa aqui. Vou ver aqui só para eu... Não, só ver aqui, eu estou olhando aqui o tempo, já são 4h35, mas dá tempo aqui, só para ver aqui até onde eu fui. Beleza. Então, a ideia, tá certo? Que está por trás de tudo Carlos, isso. desculpa. Como foi definido o poliedro P lambda I? Desculpa. O P lambda J é um Sim. poliedro. Sim. Aí como foi definir? Dado por. Já vi. Dado por, tá? Não. Aqui, essa caracterização aqui, Germán, da face, ela não é para um poliedro qualquer, não é? Se você tem um poliedro, e lá ele mostra que isso de fato é um poliedro e tudo. Se você tem um poliedro que é dado dessa maneira, então você tem como reconhecer uma face desse poliedro. Uma face desse poliedro também pode ser descrita como sendo a diferença entre um certo fecho convexo e um certo cone. Tá certo? Então, são teoremas, o que eu quero que vocês percebam, tá certo? É que são teoremas que tentam dar caracterizações para que certos subconjuntos sejam faces, ou de um politópe ou de um poliedro. E um outro resultado, deixa eu ver aqui, uma coisa aqui que eu acho que eu deixei Estou passando aqui, fiquei um pouco confuso aqui, certo? E acho que porque eu copiei, na verdade eu fui fazendo os slides em cima de uma base que eu já tinha e fui colocando umas coisas e apagando outras, eu acho que eu esqueci de apagar um deles. Esse resultado aqui é um resultado intermediário, é tipo aquele que lembra que eu falei aqui, ó, esse. Ó, essa proposição aqui ficou assim meio solta, mas não é meio solta, que ele usa para provar isso aqui, que é uma caracterização de uma face, né? Eu apresentei esse aqui, essa última, assim comentei aqui com vocês e pareceu uma coisa assim meio solta, meio fora de contexto, mas não é, porque quando você vai lá na sequência em que o paper está escrito, ele prova esse, e esse ele usa para provar essa caracterização da face aqui. Aqui aconteceu a mesma coisa. Esse resultado aqui é um resultado intermediário, tá certo? Ele vai utilizar, eu não vou passar por ele, mas está lá no paper, ele vai utilizar para provar um resultado importante do paper, que era aquela pergunta original de Wimberg. Nós vimos no começo da nossa discussão, no começo não, no meio aí da nossa discussão, que a cada face estava associado a um par de elementos, né? Um elemento do grupo de Weyl, tá certo? E um subconjunto de raízes simples. E aí Wimberg tinha deixado uma pergunta, quando é que dois desses pares, formados por um elemento do grupo de Weyl e um subconjunto de raízes simples, estão associados à mesma face?
Ou será que essa correspondência é biunívoca? E eles vão tentar responder essa pergunta aqui no final do paper. Esse teorema aqui é um teorema intermediário que vai servir para fazer a prova desse teorema que eu vou apresentar logo a seguir. Definição. Dados um lambda no dual da subálgebra de Cartan e um subconjunto de índices, I0 contido em I é 1, 2 até N, né? Definimos. Então, nós vamos definir apenas uma simbologia, tá certo? Claro que você tem um módulo de pesos aqui, esse V aqui, esse V lambda aqui, é um subespaço de pesos, tá certo? Então, dados um elemento do dual da subálgebra de Cartan e um I0 contido em I, né, conjunto de índices, nós vamos definir, vamos representar por essa simbologia, tá certo? WT V índice 0 de lambda como sendo a interseção dessas duas coisas. Que coisas são essas? Isso aqui é o conjunto de pesos do módulo de pesos V lambda. Eu já defini aqui, ó, deixa eu voltar um pouquinho, que é muita coisa, está aqui. O WT é esse cara aqui, ó. É o conjunto de todos os pesos, tá certo? Tal que o correspondente subespaço é diferente de zero. É isso. Então, eu pego um módulo de pesos e pego o WT de V de lambda. É o conjunto, tá certo, de todos os pesos em que o correspondente subespaço é diferente de zero, intersecto, tá certo, com esse outro conjunto aqui, que é o peso, o mesmo peso lambda, subtraído esse Q mais e zero. Deixa eu lembrar para vocês o que é que significa cada coisa dessa. O Q mais é o reticulado das raízes simples. O Q? O Q é o reticulado das raízes simples. O Q mais é o reticulado das raízes simples, só que você considera apenas coeficientes inteiros positivos. E o I0 é um subconjunto de I, né? Então, você tem o I como sendo 1, 2 até N. O que é I0? Um subconjunto de I. Então, você pega só aquelas raízes simples cujo índice está em I0. Todas as raízes seriam alfa1, alfa2, alfa-N. Aí você não pega todas, você pega apenas aquelas cujo índice está em I0, tá certo? E você constrói esse reticulado aqui. Então, o que é o reticulado de raízes simples, cujos índices estão em I0, e o que é esse reticulado? É o conjunto, todas as combinações lineares com coeficientes inteiros, e o mais aqui quer dizer que é inteiros positivos. Então, você pegou aqui esse conjunto, que é o WT de V lambda, e intersectou, tá certo? Com esse outro conjunto aqui, e isso você denotou por essa simbologia. Só uma simbologia, tá? E nós vamos definir também esse camarada aqui, que é o ρ índice lambda e zero, são dois índices que têm a ver com esse lambda que você pegou e com esse zero que você pegou, como sendo o ρ, que eu vou dizer já já o que é, tá certo? Associado a esse espaço de pesos aqui, ó. E o que é esse ρ? No teorema que eu não fiz, este ρ, tá certo? Ele é uma soma de certos elementos, tá certo? É uma soma de certos elementos que estão aqui no espaço de peso. Então, é um funcional. Uma soma de certos elementos que maximizam o funcional. Então, feitas essas notações, que são bastante carregadas, né, até meio ruim da gente falar aqui, por fim, a Purva e Hidenur, tá certo? Se propõe a responder aquela questão proposta por Wimberg no fim do paper. Quando é que dois pares formados por um elemento do grupo de Weyl e por um subconjunto de raízes simples estão associados, aqui está faltando um S, a uma mesma face, tá certo?
Será que a correspondência entre as faces e esses pares constituídos por um elemento do grupo de Weyl e as raízes simples é bionívoca? Ou será que podem ter dois pares associados a uma mesma face? Aí eles demonstram, no final, o seguinte teorema. Se você pega um lambda, tá certo? Pertencente a P+, este P aqui é P, mas era para ser aquele P mais estiloso, que é o reticulado de pesos, certo? Só que com coeficientes inteiros positivos. Então, para quaisquer subconjuntos I1 e I2 do conjunto I, tá certo? O conjunto de pesos W, o conjunto de pesos correspondentes a esse módulo aqui, que está indexado pelo primeiro subconjunto I1, é igual ao conjunto de pesos, né, indexado pelo segundo conjunto I2, se e somente se esses dois elementos aqui, eles são iguais. Se e somente se os conjuntos diversos coincidem. Ou seja, esse teorema, ele exibe, eu sei que é bem técnico, né, de dizer, é meio até difícil de entender assim com clareza, mas sem olhar para o tecnicismo, mas o espírito do teorema é o quê? Ele está dando uma condição necessária e suficiente, tá certo? Para que dois pares formados por elementos do grupo de Weyl por um subconjunto de raízes simples estejam associados a uma mesma face, que era um problema que Wimberg tinha deixado em aberto, tá certo? Ele não sabia como responder essa questão. Como é que, se eu pego dois pares desses, como é que eu sei que eles estão associados à mesma face? E através desse teorema, tá certo? Eles dão uma caracterização, um se somente se, de quando dois pares dessa natureza, tá certo? Estão associados a uma mesma face. Ok, meus amigos. Eu sei que é bastante técnico, né? Enquanto eu já tinha consciência disso, não é fácil e na verdade, é impossível, né, de entender os detalhes assim, num primeiro contato. Eu mesmo não sei todos os detalhes, tá certo? Das provas e tudo. Já faz algum tempo que eu estou debruçado nisso. Mas queria que vocês, não sei se eu consegui atingir o meu objetivo, que não é que vocês entendam os pormenores dessas contas, desses detalhes, mas primeiro que vocês entendam que foram conectadas duas coisas completamente distintas, tá certo? Até porque o trabalho de Wimberg usava coisas de álgebra mesmo, não teoria de convexidade. E esses dois matemáticos indianos conseguiram desenvolver as ideias de Wimberg para módulos mais gerais, né? No caso aí, desenvolveram as ideias para módulos de Fermat generalizados e para outros módulos de dimensão finita. O que eu tentei resumir aqui para vocês, na verdade, é uma parte do paper, tá certo? Tem muito mais lá, né? Não é um paper muito longo, mas é um paper muito rico, tem muitas informações, tá certo? E eu espero que eu tenha Por onde o conseguido senhor vai mostrar. mandar as referências? Vou colocar. Eu espero que eu tenha conseguido. Mas por onde? Eu posso mostrar agora. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês, pelo menos o espírito, tá certo? Da coisa, que é você conectar, né? O que eles fizeram, conectaram duas áreas assim que pareciam bem diferentes, bem distantes, e conseguiram descrever, né, as faces de certos poliedros e politops de módulos sobre álgebras de Lie. O que nós temos intenção de fazer, tá certo? É o que nós queremos fazer, o nosso grupo que estuda essas coisas, é tentar estender essas ideias para outros contextos. Hoje eu apresentei para vocês o contexto de módulos sobre álgebras de Lie, né? E tem outros contextos, falei um pouquinho de módulos de Fermat, módulos de peso, tem outros contextos, tá certo? Por exemplo,
que é o contexto dos módulos de Gelfand-Settling, que o nosso grupo vem trabalhando já há algum tempo em diversas direções com esses módulos, e o nosso desejo, o nosso sonho é tentar estender essas ideias, né, que foram desenvolvidas aí por esses matemáticos indianos e pelo Wimberg, para esse contexto de Gelfand-Settling. Então, é o que eu vou tentar mostrar para vocês amanhã. Eu vou tentar descrever para vocês como são esses módulos, tá certo? E tentar, de alguma maneira, fazer alguma conexão desses módulos com esses conceitos de convexidade. Será que realmente é possível fazer essa conexão? Então, nós não sabemos muito bem ao certo até que ponto é possível, mas temos algumas ideias e eu queria mostrar para vocês aí. Como eu falei, o objetivo é tentar estimular, né, a mais pessoas começarem a pensar nesse tipo de coisa, nesse tipo de problema. Eu vou colocar as referências no final, tá bom? Porque eu não digitei ainda, por isso não é que eu estou prendendo as referências, não, é porque eu não digitei ainda, né? Eu só digitei os slides até aqui, esse ponto. Eu não digitei as referências. Aí, na verdade, eu tenho tudo digitado, mas aí eu estou montando. Algumas coisas eu estou tirando, outras coisas eu estou tentando explicar melhor, mas no final eu vou colocar todas as referências. Inclusive, tem 2 livros e tem esses papers. Tá bom? É isso, pessoal. Estou aberto aí para discussões, sugestões, enfim. Agradeço demais a atenção de vocês, porque toda vida que nós voltamos a falar sobre isso, talvez não fique claro para vocês, mas pelo menos serve para ficar muito mais claro para nós. Não é isso, German? Eu acho que acontece com todos nós isso. Não sei. É isso mesmo. Né? É isso. Eu já coloquei a referência, o link daquele artigo, daquele documento que você citou. Tudo que você sempre quis saber sobre Aldir Adjeli e teve medo de perguntar. Isso. Eu já coloquei no chat. É legal, assim, é muito legal. Já coloquei mesmo. Aquelas perguntas que quando você está fazendo o curso pela primeira vez, você não quer perguntar ao professor, né? Aí o cara foi lá e respondeu. O professor não achar que o professor não descobrir que você realmente não está sabendo quase nada, né? Aí você não faz aquela pergunta. Então, o cara resolveu cumprir esse papel. Foi bacana. Beleza, pessoal. Então, é isso. Eu agradeço mais a atenção de vocês. Bom, enquanto o pessoal fica pensando as perguntas deles, certo? Sim. Dado que tem muitas definições, muitas tem bastante coisa, técnica, não é fácil, não. Talvez eles estão ainda formulando as perguntas. Tá? Eu vou fazer uma pergunta. Passa aí, Germán. Em vários teoremas, certo? Basicamente, os teoremas principais de a curva de Tridenot, certo? Classificar as fases, certo? Isso. Fases de certos poliedros. Isso. Esses poliedros são definidos como fecho convexo de pesos, certo? Isso. Agora, que é mais ou menos o trabalho que eu estou fazendo com o Henrique Ramírez, eu pego um ponto, certo? Vou pegar um ponto do poliedro. Sim. Será que existe algum resultado já conhecido que caracterize tipo a dimensão da fase minimal, contendo esse ponto? Nos papers, poliedro, né? Nos papers, pelo menos que eu vi, não, né? Essa já é uma coisa que eu já venho conversando aí com o Henrique há algum tempo também sobre essas coisas, né? E essa é uma pergunta que já vem nos perseguindo, não é? E tudo isso tem um resultado, tem um paper bem interessante que o Henrique já apresentou até uma palestra algumas vezes sobre isso, que é um paper mais antigo, mas não é de módulos de Gelfand-Settling, nem de... talvez seja de álgebra Lie, que ele fala sobre... Depois eu vou procurar, sobre vértices. Quando você pega... desculpa. Você tem um polytope e olha a quantidade de pontos lá dentro com coordenadas inteiras. Aí isso quer dizer a dimensão de um certo subespaço, uma coisa desse tipo. Já faz um tempo, o Henrique está aí, se quiser me ajudar,
Faz tempo que eu não lembro. Mas o Henrique já apresentou isso uma vez, eu achei bem legal. E eu acho que esse Não posso te ajudar. não, Não posso te ajudar. Você não quer, você não lembra. Pois é, mas tem mais de pontos assim, não, Germão. Eu, pelo menos, não conheço. E esse seria um dos nossos sonhos aí, né? Para poder dar um avanço, né? Seria ótimo. É. Então, Ok. espera aí, vamos ver o chat. Olhando aqui. O Oscar, eu acho que ele está querendo falar. Sim, só uma dúvida. E aí, grande Oscar? Oi. Quando vocês pensam em módulo de Helfand-Settling, pelo que entendi, vocês já estão pensando nisso enquanto a politopos. Então, vocês pensam em qualquer módulo de Helfand-Settling ou vocês têm escolhido alguma família ou alguma coisa do tipo? Não, eu acho que a gente tem tentado, na verdade, fazer alguma adaptação para os primeiros tipos, os tipos mais clássicos. Eu sei que o German e o Henrique têm trabalhado aí com módulos de relações, que são coisas mais gerais, né? Mas, pelo menos no meu caso, toda a vida que eu tentei pensar alguma coisa e tal, foi nos módulos mais clássicos de Gelfand-Settling, naqueles dois primeiros tipos, né? O módulo singular, tá certo? E o módulo genérico, que são aqueles mais básicos que eu, de certa forma, tenho alguma prática. Mas eu sei que o German e o Henrique estão trabalhando aí com contextos mais gerais, com módulos de relações, né? Que são coisas já mais gerais. Que é para qualquer conjunto de relações admissíveis. Isso, exatamente. Nesse contexto. Enfim. É isso. Mas é que a minha dúvida é porque até agora você não falou, mas parece, pelos teoremas, né? As dimensões dos espaços de peso são finitas. Finitas, é. Isso. Então, quando você fala de um singular, por exemplo, eu entendo que isso não precisa ser satisfeito, né? Sim, mas nós não temos teoria para um singular, tá certo? Nós não temos, eu pelo menos, a gente não tem teoria pronta para nenhum caso, assim. Então, o que nós estamos fazendo aí nesses últimos tempos é tentando ver um jeito de conseguir adaptar essas ideias, tá certo? Para situações mais gerais, mas não temos ainda teoremas. Tá. Não. Eu pensei que tinha resultado assim. Em um módulo de relações, por exemplo, tinha alguma coisa, supondo o módulo, algumas outras. Por isso eu penso que alguma família, talvez, porque é muito módulo, né? Pensando assim, vai ter um dever generalizado para todos os módulos de relações. Eu não creio que consigamos fazer assim numa pancada só para tudo, né? Acho que temos que fazer casos bem particulares para poder, não sei, pegar as ideias. Mas dimensão infinita não atrapalha muito, né? Quer dizer, não é impossível, porque alguns dos resultados, por exemplo, que falou o Carlos, é sobre módulos de Verma, né? Isso. Não, mas os módulos, inclusive generalizados, têm espaço de peso de dimensão finita. Os módulos têm dimensão finita como espaço vetorial, mas os espaços de peso têm dimensão finita. Então, atrapalha muito. Assim. Bom, não é que atrapalha, é que os resultados, pelo que eu entendi, está implícito essa hipótese. Então, não sei se... Tá sim, está implícito. De tudo que eu falei, é tudo dimensão finita. Esse que é a questão, esse que me chama a atenção. Pois é. Por alguma hipótese do tipo. Porque imagina um politopo com um espaço de peso de dimensão infinita. O que seria isso? Esquecendo o módulo de Helfand-Settling, assim. Entendi. Entendeu? Porque está falando RD, por exemplo, espaço RD, todos os conjuntos aí, de alguma forma, têm finitude. Então, o espírito do politopo tem que ter finitude em algum sentido. Por isso que minha dúvida é assim, trabalhar assim tão geral, assim, deixar no genérico, por exemplo, vai.
Módulo Até genérico onde eu saiba, não tem nada feito. Então, tá. Aqui eu tento Pelo menos imaginar até onde eu saiba. com espaço de peso de dimensão infinita. Não consigo imaginar um politopo assim. Existe esse conceito? Não, eu não conheço, Oscar. Eu realmente não conheço. Oscar, tem um poliedro com espaços de peso, dimensão infinita. Imagina a metade do espaço. Isso já tem um monte de coisa com dimensão infinita e faz sentido pensar nisso como poliedro. Só que talvez isso aí não tem muito significado desde o ponto de vista de representações. Mas só para imaginar o que seria alguma coisa com muito infinito no meio do caminho. Simplesmente pegar metade do espaço. Pega um hiperplano, corta em dois o espaço, e uma metade, isso vai dar um poliedro. Tá? Então, faz sentido coisas com dimensões infinitas, pelo menos parcialmente. Talvez não faz muito sentido desde o ponto de vista de representações, estudar ou entender muito bem o que acontece. E até onde eu sei, não tem muitos resultados nesse sentido. Tipo, a família grande que tem sido estudada pelo Apurva e tal, são aqueles módulos de Verma generalizados, que ele simplesmente é Verma e vai deixando algumas das direções livres. Mas continua tendo espaços de peso de dimensão finita. É isso. Isso que eu sei. E é o que eu sei, assim. E é o que eu tenho notícia também. Pois é. Entendi. Obrigado. Valeu, grande Oscar. Um abraço, viu? Valeu, Roy. É isso. Mais perguntas, gente? Comentário? A banca quer falar alguma coisa? Só uma dúvida, Carlos, você não falou isso, mas não sei se eu entendi errado. Quando você descreveu no final a raiz é alfa 1, alfa 2, você está falando da raiz de uma álgebra de Lie qualquer, não é SLN necessariamente, né? Não, é de uma álgebra de Lie qualquer, semisimples. Semisimples, entendi. Isso. Tá? Tá bom. É bem geral mesmo. É bem geral, o teorema é bem geral, não é fácil de ler, não. É meio dureza, você leva um certo tempo, mas o resultado é bem geral. E é difícil passar de semisimples para redutível? É possível? Porque tem vários resultados que dá para provar para semisimples e para redutível não tipo assim, é pouco interessante, certo? Talvez O seja. importante é semisimples, não sei nesse caso, não sei. Também não sei, não tem, assim, nunca vi nada feito também, entendeu? Nessa direção. Talvez seja uma coisa realmente trivial. A gente trabalha com GLN, por enquanto. E esse caso aqui é o caso G qualquer, semisimples. Não sei, mais perguntas? Vamos ver o chat. Tem um thanks. Muito obrigado, professor, da Zoara e do Stefan. Bom, pessoal, então vamos dar por finalizado. Não esqueçam que eu postei aí agora um texto bacana sobre o canal do YouTube e o link do Facebook. Tá ok, Germán. Beleza. Tá bom, então, nos gente? vemos amanhã. Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre Gelfand Settling e perspectivas futuras de possíveis avanços aí, quem sabe, não é? Tá bom, isso. muito obrigado. Eu que agradeço a atenção Carlos. e a paciência de vocês. Obrigada, Carlos. Ô, Marcela, tchau. Valeu, então, gente. Até amanhã, 3 horas, não é isso? 15 horas. Isso, Valeu. eu vou parar de gravar aqui.